Essa semana eu tô encucado com o caminho estreito de Jesus. Tô aqui para fazer mais um encucado 02 hoje. De novo fazendo carne. Esse quadro não vai ser sempre fazendo carne, mas coincidiu que nas duas vezes que eu tive tempo para gravar foi aqui a churrasqueira. Então, vai ser aqui hoje, novamente, falando sobre algo que eu tava pensando essa semana, tava conversando com a minha namorada sobre isso, que é o caminho estreito de Jesus. Por quê? Porque eu tava achando esses últimos dias, e não é últimos dias, tipo, última semana, sabe? É últimos dias, tipo assim, há muito tempo, entendeu? Bons últimos dias. E eu vou falar disso aqui porque talvez você se identifique comigo e faça sentido pra você o que eu tô falando. E eu acho que é bom pensar sobre isso, sabe? As coisas são muito fáceis. Entendeu? Muito fácil. A gente não tá tendo prejuízo nenhum sendo cristão. Você pensa num contexto de pessoas que não são crentes e tipo assim, tá bom, você, sei lá, é honesto e não fala palavrão e sei lá, né, não fala de besteira assim com as pessoas do mundo. Mas, caraca, esse é o caminho estreito que Jesus falava. Eu tava lembrando, né? Tipo assim, Jesus falando para os discípulos: carregue uma cruz. Carregue uma cruz. Que para eles não tinha um sentido de, tipo assim, da salvação que a gente acha que tinha, né? Carregar a cruz para eles naquela época era, tipo assim, morte e humilhação. Era a única coisa que significava carregar a cruz. Jesus não tinha morrido ainda quando falou isso para eles, né? E ele fala: não, meu caminho é estreito. São poucos que conseguem percorrer ele. E aí eu olhei assim pra minha vida e pensei: caramba, será que esse é um caminho estreito que Jesus tá falando? Um caminho difícil? Esse caminho tá muito difícil. Esse caminho tá fácil. Eu não faço umas coisas ali, aqui e tal, e tipo assim... E você pensa, você olha para as pessoas do seu redor e você vê a mesma coisa, tipo assim, e aí parece que você tem tipo uma aprovação, sabe? Tipo assim, tá, não tá tão difícil, mas você olha assim para as pessoas da sua igreja, você vê que elas vivem da mesma forma e você fala assim: ah, tá, mas eu não devo estar fazendo algo errado. Mas aí eu lembro de uma pregação do Paul Washer, aquela pregação chocante dele. Desculpa, gente, tô meio gripado, aí eu tô nariz correndo, voz rouca, etc, né? Mas você pensa na pregação chocante do Paul Washer, e ele falando lá que, tipo assim, né, a gente não deve basear a nossa fé nas pessoas à nossa volta, a gente não deve basear a nossa fé em a maioria das pessoas na minha igreja vivem dessa forma, a gente deve basear a nossa fé na Bíblia, né? E a Bíblia diz que o caminho é difícil, que é difícil seguir Jesus. Tenha lá os custos do discipulado, né? Salvei Jonas Madureira. Mas tem um custo, e esse custo é alto, e Jesus diz que a gente deve planejar antes de seguir ele, sabe? Exatamente porque deveria ser algo que custe pra gente, que a gente tenha prejuízos. E se a nossa vida cristã não tem nenhum prejuízo, se a gente não perde nada, ah não, Davi, mas que nem, né? Mas sei lá, eu não falo palavrão, eu não falo com todo mundo. Eu sou honesto, mas tipo assim, caramba, que prejuizão, hein, cara? Você é honesto na sua empresa? Tipo, esse é o prejuízo? Você não fala sobre sexo com os amigos do seu trabalho? Tipo, esse é o prejuízo? Esse é o caminho estreito? Esse é um negócio tão difícil assim? E a gente faz sacrifícios, né, na nossa vida cristã, mas eu digo que acho que a gente deveria fazer mais, sabe? E se a gente não tá fazendo, deveria ser algo que a gente deveria se atentar e estranhar. Deveria ser estranho pra gente, sabe? Uma vida cristã sem nenhum sacrifício, sem nenhuma perca, em que a gente sempre esteja ganhando. Porque bem no fim, as pessoas do mundo olham pra gente e tipo, olha que bonitinho, entendeu? A gente ainda
a gente tipo, faz as coisas que a Bíblia pede, as coisas mais fáceis, entre aspas, né? A gente só não peca. Não, eu não peco. E a gente não tem esforço, tanto esforço assim, né? Óbvio que tem situações que tem bastante esforço. Mas muitas vezes a gente ainda é bem visto pela sociedade sobre isso. Sei lá, vou dar tipo, só um exemplo desse tipo de coisa, entendeu? Tipo assim, eu namoro. E aí eu não tenho relações com a minha namorada. E é uma coisa que, tipo assim, não deveria ser um caminho estreito, né? Por mais que tipo, tenha tentação, mas é o que deveria se controlar, né? Porque não é um animal. E então, tipo assim, não é um caminho estreito. E ainda por cima, a sociedade, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes ainda olha e diz, tipo assim, olha que bonitinho. A gente ainda tem um ar de, tipo assim, superioridade, sabe? Tipo assim, olha, pessoas do mundo olham pra gente assim, nossa, olha que legal, estão se esperando e tal. E é pior ainda, porque daí Jesus vai dizer que quando a gente recebe esses elogios aqui na terra, a gente perde de receber do Deus que vem secreto. Seria melhor se não recebesse, sabe? Seria melhor se as pessoas não vissem esse esforço. Porque quando elas dão essa recompensa pro nosso ego, a gente perde a recompensa de Deus. E aí eu fui ler Romanos 12, aquele final de Romanos 12, fui ler Mateus 5, Jesus falando as coisas mais absurdas de todas, as coisas mais absurdas de todas, assim, mais contra qualquer coisa que você viu, sabe? Felizes são os que choram. Ai de vocês ricos, porque vocês já conseguiram a sua consolação. Felizes são vocês que são injustiçados. As coisas mais absurdas de todas, e aí você vai ler Romanos 12, ele tá falando, amem seus inimigos, orem fervorosamente, né, perseverem na oração, se alegrem na esperança, e vai falando várias coisas assim, que você lê tudo e você fala, cara, não faço nada disso. E talvez seja por isso que a minha vida cristã não é um caminho estreito, é um caminho largo. Porque eu não faço nada disso, entendeu? E se eu tentasse fazer essas coisas, se eu tentasse fazer uma das coisas de Romanos 12, eu levaria minha vida inteira para fazer. E por que eu não tô tentando fazer nenhuma delas, entendeu? E aí eu tive esse momento de introspecção, pensei sobre isso, pensei sobre que eu deveria me esforçar mais, até ficar difícil. Sabe, porque essa é uma das comprovações de que a gente tá no caminho certo. Querendo ou não, é essa. Não que a gente deva viver infeliz, muito ao contrário, porque Jesus diz que a gente é feliz quando a gente chora, sabe? E há uma felicidade em fazer essas coisas difíceis. E tem outras milhares de felicidades. A felicidade de estar na sua família, de ter um momento de lazer, de apreciar a arte, de estar na igreja, de estar com as pessoas, de comer uma boa comida. São todas felicidades que Deus nos dá. Mas há um custo em seguir Jesus lá fora e dentro da sua casa, quando você tem que pedir perdão por coisas que não foi você que cometeu, se submeter a outras pessoas, quando tem que quebrar o seu orgulho, que essas coisas têm que nos machucar, essas coisas têm que nos matar. A gente tem que negar a si mesmo de uma forma que doa. E se não tá doendo é porque tá muito, muito de boa o evangelho, entendeu? Então, assim, eu tava encucado com isso essa semana. Eu tô editando um vídeo maior e não deu tempo de editar essa semana, então por isso que eu tô fazendo esse vídeo mais tranquilo de novo, para que tenha vídeo no canal. Mas só falar sobre isso, né, dar esse comentário, e é isso. Não tem nenhuma conclusão, só, né, se esforçar mais. É isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda bastante. E até a próxima.